Bom, pessoal, para você que está acompanhando nosso conteúdo sobre geografia do Brasil, agora a gente chega num ponto que são os eixos de circulação e os modais de transporte. O nosso objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como que se comportam esses modais no território brasileiro. Uma vez que a gente tem que observar que os modais de transporte são muito importantes para quê? Para o escoamento da produção, seja industrial, ou seja agrícola, ou seja até mesmo extrativista, e também da circulação de pessoas. Então, na aula de hoje, a gente vai conseguir perceber qual foi o histórico de cada modal de transporte. Mas antes disso, é importante ressaltar algumas características sobre o território brasileiro. Repara o seguinte, o Brasil é um país de dimensões continentais, o que vai nos mostrar que o Brasil, em relação ao seu continente, tem um grande espaço territorial. Qual é a maior dificuldade, professor? A maior dificuldade vai ser você interligar todo esse espaço. Devido a essa grande extensão territorial do Brasil e o atraso no seu desenvolvimento econômico, vamos perceber que as regiões do Brasil elas não são densamente interligadas. Ou seja, a gente vê que algumas regiões simplesmente não conversam com outras. Um outro ponto importante vai ser que a economia brasileira estará fortemente concentrada na região sudeste. O que mostra para a gente que a região sudeste é uma região onde tem uma rede de transporte bem interligado e um grande mercado consumidor. Mas existem áreas do território, como por exemplo a região centro-oeste e a região norte, que foram basicamente negligenciadas no seu processo de formação econômica. No processo de industrialização do Brasil, vimos que o Sudeste foi aquela região onde apresentou seus maiores índices de crescimento. Um outro ponto a se destacar é o quadro natural brasileiro. Por quê? O quadro natural brasileiro mostra que o Brasil ele tem o predomínio de planaltos, o que dificulta a implantação de alguns modais de transporte. Por exemplo, as hidrovias, elas terão uma limitação natural no que diz respeito à sua implementação, porque o relevo planáltico do Brasil é muito acidentado. Já as ferrovias, elas também terão uma limitação no que diz respeito ao poderio econômico. Quando eu falo de limitação, eu não digo de impossibilidade. Há perfeita condição de o Brasil investir em ferrovias. Só que, devido a essa questão natural, o preço, o investimento, ele vai ter que ser muito pesado. E um outro ponto a gente poder analisar são acerca das reservas extrativistas do território brasileiro. Vimos que muitas delas estão localizadas na região norte, como por exemplo as reservas de ferro da Serra dos Carajás. E se o Brasil não tem uma interligação muito boa, essas regiões ficam completamente deslocadas do processo de interligação econômica do Brasil. É claro que hoje, desde ali da década de 60, essas regiões começam a ser inseridas mais no contexto brasileiro e propõe-se uma maior interligação. Mas ainda é uma integração que precisa muito ser melhorada no nosso território. Tá tranquilo aí, meu padrinho? Tá de boa? Bom, agora você analisa aqui a prioridade e a disposição dos modais de transporte principais no Brasil. Olha aqui, as rodovias ocupam mais da metade da utilização desses modais de transporte. Nós temos as ferrovias sendo implantadas durante um período que foi no século XIX e posteriormente abandonadas os seus investimentos, dando origem inclusive ao modal rodoviário, e as hidrovias aqui numa escala bem pequena. Por quê? Porque ainda não teve um projeto mais integrado para a utilização das hidrovias no território. Iniciando aqui o nosso estudo histórico, olha só as ferrovias, pessoal. Tiveram ali uma grande relevância no século XIX. Em função de quê, gente? Em função da economia agroexportadora brasileira. No século XIX, a gente tem que associar sempre ao eixo do café, na região inicialmente do Vale do Paraíba e depois indo rumo ao interior para o oeste paulista e o noroeste do Paraná, solos de terra roxa. Devido a essa expansão para o interior, a gente tinha uma dificuldade grande de escoamento dessa produção para as áreas litorâneas, porque a gente lembra que o café tinha destino final o mercado externo. Assim, as ferrovias surgem como modal interessante para poder interligar essas regiões do interior até as regiões litorâneas. No século XIX, vamos ter importantes ferrovias, como a Ferrovia Central do Brasil, que vão ser implantadas exatamente para o escoamento dessa produção cafeeira. Só que a partir da década de 30, no início do processo de industrialização do Brasil, as ferrovias elas vão começar a entrar em declínio. A gente lembra do processo de industrialização com Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas tinha uma política na qual ele queria fazer a valorização do mercado interno. Dessa forma, ele deu mais atenção às redes rodoviárias de interligação na região sudeste. Ah, professor, e as outras regiões do Brasil?
Bom, pessoal, Vargas ele ficou um pouco limitado ao que diz respeito à desconcentração um pouco da economia. Isso porque não tinha nenhum tipo de eixo de ligação eficaz entre outras regiões do Brasil que não a região sudeste. Isso, inclusive, é o que vai propor, não é, o êxodo rural de áreas do campo de várias regiões do Brasil para a região sudeste, porque era a região que mais estava crescendo naquele momento. E hoje, podemos perceber que as ferrovias, muitas foram utilizadas para virar atrações turísticas na região sudeste. Tem um geógrafo chamado Milton Santos que ele apresenta o termo rugosidade, que basicamente destaca a necessidade de revalorização de uma estrutura do passado agora no presente. Então as ferrovias que hoje não têm mais um caráter tão grande econômico na região sudeste, muitas são usadas como atrações turísticas. Mas vale destacar que algumas rodovias ainda são utilizadas principalmente para o escoamento ali do ferro, do recurso mineral, onde nós vamos perceber o quadrilátero ferrífero. Bom, falamos do declínio da rede ferroviária e a ascensão da rede rodoviária. As rodovias elas começam a ter expansão ali a partir da década de 30, mas elas vão ganhar maior grau de importância a partir da década de 50, com um presidente chamado Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ele tem uma proposta ousada de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Para que o Brasil começasse a experimentar esse grande crescimento, era de extrema necessidade que as outras regiões, consideradas como enclaves industriais, começassem a interligar ao eixo econômico brasileiro do Sudeste. Dessa forma, o modelo mais barato, o modelo mais eficaz naquele momento para promover uma interligação regional era o modal rodoviário, porque mesmo com as dificuldades naturais do Brasil, a gente consegue implementar rodovias facilmente, fazendo contorno em áreas de relevo. Ganha um fortalecimento, principalmente com a criação da Petrobras, ainda no governo Vargas, e também com a entrada das indústrias automobilísticas propostas por JK. Então você repara que as indústrias transnacionais começam a fazer a produção aqui no território brasileiro, e isso estimula o quê? A compra. Comprando ali automóveis, caminhões, e você tendo ali as rodovias como uma área onde pode promover o deslocamento, não é, entre regiões do Brasil, então você começa a explorar muito bem esse tipo de modal de transporte. Um ponto importante a se destacar é que as rodovias do Brasil, embora elas tenham se expandido pelo território, muitas delas não apresentam um grau muito interessante de pavimentação, o que dificulta ali o eixo de deslocamento por esse modal. Então, basicamente, a viagem vai ser encarecida no seu valor final. Então, temos que observar também que, embora as rodovias fossem fáceis de você construir, você vai ter uma dificuldade na sua manutenção. Ou seja, vão surgir buracos, vão surgir problemas de violência ao longo dessas rodovias, pavimentação, que tudo deveria naquele momento ser mantido pelo Estado. Bom, e hoje, como que as rodovias elas conseguem se manter? Muitas delas através de privatizações, iniciadas no Brasil na década de 90. Então, agora a iniciativa privada, ela começa a adquirir determinados trechos para poder fazer ali a sua adesão de lucros. Então, quando você tem essa privatização focada para as áreas de rodovias, o que você consegue observar? Pedágios. E a consequência de tudo isso é um encarecimento maior do produto final quando ele é transportado por essas rodovias. Tranquilo, pessoal? Um outro modal importante que a gente pode falar aqui é o modal hidroviário, gente. É um modal que no Brasil é considerado muito subaproveitado. O que significa? É que temos um relativo potencial para a utilização do mesmo, só que não temos muitos investimentos ou não tivemos muitos investimentos ao longo da história. O relevo planáltico ajuda a gente a explicar um porquê não é que há uma dificuldade relativa em implementar esse modal. Por quê? Porque o relevo planáltico apresenta muitos acidentes e, consequentemente, pode dificultar a navegação. Mas é perfeitamente normal você observar que em trechos planálticos podemos adotar ali o sistema de eclusas, que são elevadores de embarcações que visam, não é, fazer com que a embarcação consiga ultrapassar trechos muito acidentados. Mas para isso é necessário o quê? É necessário recurso, é necessário grana. Olha só, as hidrovias no Brasil recebem ali um tratamento, eles têm uma finalidade muito boa para o escoamento mineral e agrícola. Mineral a gente pode citar, por exemplo, o escoamento ali do ferro no maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul. Também podemos observar também o escoamento da Serra dos Carajás, no Pará, pela hidrovia Araguaia-Tocantins,
E também para a questão agrícola, podemos citar ali a hidrovia Tietê-Paraná para o transporte dos grãos de soja. Mas as hidrovias elas ainda são muito subaproveitadas no nosso contexto. E para melhorar esse tipo de aproveitamento em alguns modais de transporte, o governo elaborou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Dentro de todo esse projeto, a gente tinha um projeto também para os modais de transporte, na qual visava uma maior intermodalidade, que é quando você utiliza mais de um modal de transporte para poder fazer o escoamento de alguma produção, tem melhor interligação, expansão ferroviária, como é o caso, por exemplo, da Ferronorte e da Ferrovia Norte-Sul, que são novos projetos que estão visando fazer uma maior interligação da rede ferroviária em alguns trechos específicos, e também o maior aproveitamento hidroviário, tendo em vista também a expansão desse modal para vir a complementar a nossa rede de escoamento no território brasileiro. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Eu fico por aqui. Qualquer coisa, deixa a dúvida nos comentários. Tamo junto e um grande abraço.